E aí, bora conversar sobre um negócio que todo mundo já sentiu, mas talvez nunca tenha parado para dar um nome. Sabe quando a gente olha para um costume de outra cultura e pensa, nossa, que esquisito? Hoje a gente vai fundo para entender de onde vem esse julgamento. Com certeza alguém já ouviu ou até falou uma frase tipo essa, né? Fulano não tem cultura. Mas peraí, será que isso é possível de verdade? Alguém pode simplesmente não ter cultura? Uhum. É uma ótima pergunta para a gente começar a nossa conversa. Então, para a gente conseguir entender por que a gente julga o que é diferente, o primeiro passo é a gente se entender sobre o que danado é cultura. E olha, a resposta é bem maior do que a gente costuma pensar. Pode tirar da cabeça aquela ideia de que cultura é só ir a museus ou saber falar difícil. Para a sociologia, a cultura é, na verdade, a nossa herança social. É o pacote completo que um povo carrega e passa para frente, sabe? Desde o que a gente come até o jeito que a gente constrói as nossas casas. E aqui está o pulo do gato. No dia a dia, muita gente trata a cultura como se fosse um artigo de luxo, uma coisa que só algumas pessoas têm. Mas, na real, para a sociologia, a cultura é o sistema operacional da nossa vida em grupo. É como a gente sente, age e pensa. Resumindo, todo mundo, sem exceção, tem cultura. E essa cultura toda se mostra de duas formas bem claras: aquilo que a gente consegue pegar, a parte material, e aquilo que está no campo das ideias, das crenças, a parte que a gente não vê. A cultura material é basicamente o conjunto de coisas de uma sociedade. Pensa nas ferramentas, no tipo de casa. Um exemplo ótimo é a vida indígena, né? A oca de palha, um colar feito com dentes de jacaré e, sim, até o hábito de comer carne de tartaruga. Tudo isso é a cultura se manifestando em objetos. Agora, a cultura não material é como se fosse o software que faz tudo isso funcionar. São as regras do que é certo e errado, as crenças, as religiões, as histórias que o avô conta para o neto, os rituais, é o que dá o verdadeiro significado para a cultura material. Beleza, se cada povo tem seu próprio software, o que acontece quando um sistema encontra o outro? É exatamente aí que o nosso tema principal dá as caras. E esse conceito é o etnocentrismo. No Brasil, quem destrinchou muito bem essa ideia foi o antropólogo Roque de Barros Laraia. É basicamente a mania que a gente tem de colocar a nossa cultura no centro do universo e usar ela como régua para medir todo o resto, como se o nosso jeito de viver fosse o único certo. E presta atenção nessa palavrinha, natural. A coisa fica séria aí. Porque não é só uma questão de preferência. É achar que o nosso jeito é o jeito natural de ser. E, por consequência, tudo que é diferente é antinatural, esquisito ou até mesmo errado. Isso fica muito, mas muito claro nos exemplos do dia a dia. Para muita gente aqui no Brasil, um churrasco é super normal. Agora, comer insetos, a reação imediata é que nojo. Outro exemplo, casamento. A gente tem um modelo de casar com uma pessoa só, o famoso quem casa quer casa. Aí quando a gente ouve falar de povos com arranjos matrimoniais diferentes, a primeira coisa que vem na cabeça de alguns é, nossa, que primitivo. Isso é o etnocentrismo em pura ação. E essa forma de pensar está longe de ser inofensiva. Nos seus extremos, o etnocentrismo vira intolerância, vira violência. Um caso que chocou o Brasil foi o do indígena Galdino. Ele foi queimado vivo por jovens de classe média que, mais tarde, disseram que achavam que ele era só um mendigo e que era uma brincadeira. Uma tragédia que nasce desse desprezo por um modo de vida visto como inferior. Mas calma, existe sim uma alternativa para essa visão de mundo tão fechada. Existe uma ferramenta poderosa para a gente construir pontes, em vez de levantar muros. E essa alternativa se chama relativismo cultural. E veja bem, não quer dizer concordar com tudo que os outros fazem. A ideia é dar um passo para trás, respirar fundo e suspender o julgamento para tentar entender por que aquilo faz sentido dentro daquele sistema cultural. Aqui a diferença fica gritante. De um lado, o etnocentrismo, que cria uma escadinha de melhor e pior e só gera conflito. Do outro, o relativismo, que enxerga as culturas lado a lado, diferentes, mas sem hierarquia. É trocar a mentalidade do o meu jeito é o certo pela do o jeito deles faz sentido para eles. E dá para praticar isso, é quase um exercício. Primeiro, a gente observa. Depois, a gente segura aquele julgamento que vem automático. Aí a gente se pergunta, tá, mas qual o significado disso lá para eles? E por fim a gente busca compreender o contexto. De novo, compreender não é o mesmo que concordar, mas é o primeiro passo para o respeito. E por que toda essa conversa é tão importante?
Porque o jeito que a gente escolhe olhar para o outro tem consequências gigantescas no mundo real. O etnocentrismo é a raiz de muitos problemas gravíssimos. É dele que nasce o preconceito, que alimenta a discriminação, que vira xenofobia, que explode em intolerância e conflitos sociais. É uma visão de mundo que nos separa e nos enfraquece. Por outro lado, quando a gente valoriza as várias culturas, o chamado multiculturalismo, a gente busca o exato oposto. O objetivo passa a ser a coexistência pacífica. A ideia de que ter um monte de culturas diferentes convivendo não é um problema, e sim uma força que enriquece todo mundo. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Na próxima vez que a gente der de cara com um costume, uma comida, uma crença que soa estranha, qual vai ser a nossa reação? O impulso automático de julgar ou a escolha consciente de tentar compreender? A resposta, no fim das contas, está com cada um de nós.